O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta semana, meus irmãos e irmãs, nós aprofundamos o mistério da nossa natureza humana que assume um trono de glória no céu. Em linhas gerais, isto é a ascensão. Quando o nosso corpo, a nossa natureza humana, em Jesus, eleva-se e assenta-se no trono de Deus. E justamente por isso, vamos concluindo a leitura da última ceia, com esta oração que nós chamamos de oração sacerdotal. Por que oração sacerdotal? Porque ela é, de fato, a intermediação por excelência entre Deus e os homens. O sacerdote é aquele que faz a ponte entre o céu e a terra, de modo que as coisas do céu cheguem à terra e aquilo que é da terra seja levado para o céu. Jesus faz esta oração sacerdotal, isto é, quase que uma oração pontifical, onde ele, sendo Deus e homem, eleva ao coração do Pai as aspirações mais profundas do ser humano. E é como se Jesus olhasse para os discípulos, já vislumbrando o momento da sua ausência, e começasse a identificar certos riscos que os apóstolos correm. Aqui, nas entrelinhas, nesta conversa do Filho com o Pai, de Jesus com o Pai, nós vemos duas grandes ameaças que tocam a mim e a você. A primeira ameaça que nos toca é justamente de sermos divididos, de perdermos a unidade. E Jesus, olhando, vê também que esta coisa de ser segregados, de vivermos separados, é um risco, mas também há um outro risco, de nos tornarmos mundanos e de sermos presas do maligno. São as três coisas que nosso Senhor Jesus Cristo pede no Evangelho de hoje. Para que eles sejam um, é o grande objetivo de Jesus. E aí Jesus pede para consagrar-nos na verdade e livrar-nos do maligno. Bom, vou começar de trás para frente. Porque a gente menospreza muito, ou até desdenha, a ação
do maligno. A Sagrada Escritura sempre vai nos apresentá-lo como grande adversário dos projetos de Deus, e ele o é. Sendo ele também uma criatura, ele nada pode com o seu Criador. No entanto, como ele é astuto, uma vez que ele não consegue vencer a Deus, ele tenta vencer o objeto de amor de Deus, os seres humanos. Quem é papai ou mamãe que ama muito seu filho sabe muito bem o porquê. Se alguém faz alguma coisa que, em certo sentido, ofende o seu filho, dói mais no coração do pai e da mãe do que talvez no filho. O inimigo sabe muito bem. E o problema de Satanás não é com seres humanos. O problema de Satanás é com Deus, vamos dizer assim. Porém, como ele não consegue tocar em Deus, ele toca naquilo que é mais caro a Deus, nos seres humanos. Veja, e esta ameaça é uma ameaça real. Porque se Satanás e os demônios fossem coisas de autossugestão da cabeça, se fosse problemas psicológicos, se fosse figura de linguagem, nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, no último ato dele, antes de ir para o Horto das Oliveiras, não teria dito isso: eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Porque nosso Senhor sabe que há uma trama por trás disso que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, onde o maligno quer justamente capturar-nos, como disse, para ferir a Deus no seu amor. Agora, quando ele consegue, e como ele consegue? Quando nós fazemos ouvidos surdos à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, 3 vezes o evangelho de hoje vai falar de consagração na verdade. Consagra-os na verdade. Isto é, separa. Consagrar significa, no sentido mais etimológico da palavra, retirar do uso vulgar e dar àquilo que é tomado uma separação. Ele é retirado. Consagrar é separar, em sentido primeiro. Agora, no nosso caso, consagrar é separar para tornar santo. Separar para um uso divino. Jesus vai falar que nós estamos no mundo, e de fato não precisa muito esforço para entendermos isso. Ainda que nós queiramos, estamos nesse mundo, marcados com seus limites, com suas trevas, mas também com o que é próprio de seu tempo, do nosso tempo. Disse na missa hoje que celebrei às 9 da manhã, e repito agora, né? Se Deus quisesse nos fazer santos, como fez santos as gerações passadas, Ele teria feito com que nós nascêssemos em outra época. Mas nós estamos vivendo no século 21. Não dá para ignorarmos o tempo presente. Estamos no mundo. Porém, a nossa diferença é que, estando no mundo, nós não pertencemos a este mundo. Somos de Cristo. Fomos separados por causa da separação ou da consagração dele no alto da cruz. Ali ele nos puxou para mais perto de si. Mas sermos consagrados não em qualquer coisa, somos consagrados na verdade. O que eu estou insistindo é porque há um paralelo muito contraditório. O mundo que nós vivemos é marcado pela mentira. Vejam bem o que acontece em todos os âmbitos. As pessoas acostumaram-se tanto com a mentira que parece que em determinados ambientes ela é condição fundamental para sobreviver. Tanto é que o que mais marca a nossa época são as fake news. Nunca na história da humanidade se produziu tanta notícia falsa. Vivemos num mundo marcado pela mentira. Seremos diferentes se vivermos a verdade. Que às vezes nos compromete, né? As pessoas muitas vezes mentem para sair bem na fita. O cristão não abre brecha. O cristão permanece na verdade.
Custe o que custar, ainda que seja o próprio sangue. Doa em quem doer. A verdade nos liberta. Porque a verdade não é uma construção social. E nem é uma maquinação de uma meia dúzia de filósofos ou estudiosos. A verdade é um dado objetivo, que está para além das condições próprias de cada indivíduo. A verdade para nós é uma pessoa, é Jesus. Bom, se o mundo marcado pela mentira, se o mundo cada vez mais moldado aos moldes do maligno tende a nos roubar de Deus, como venceremos esta luta? Quando nós tomarmos consciência, meus irmãos e irmãs, de a quem nós pertencemos. Nós não pertencemos ao mundo e à figura deste mundo, como nos recorda o apóstolo Paulo, pois a figura deste mundo passa. E com ele, isto é, com o mundo, todas as suas concupiscências. Tudo que este mundo tem e que apresenta de valor, passa. É tão contraditório como que a gente não para prestar atenção nas coisas, né? Porque aquilo que hoje se é colocado como um padrão tão elevado de vida e que as pessoas, inclusive, se matam para conseguir, daqui poucos meses já não é mais. Toma um exemplo da tecnologia, de um celular. O celular hoje na moda não vai ter utilidade daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque cada vez mais o intervalo de tempo é menor, né? A lógica do mercado atual é esta, do consumo, então eu tenho que reduzir o prazo de validade das coisas. O padrão de vida que nós colocamos como meta hoje, daqui a alguns anos caduca, envelhece. As coisas do mundo passam. E só a gente não percebe isso. As coisas que às vezes colocamos como fundamentais na nossa vida, roubam-nos a vida de verdade. Rouba-nos o sentido do céu. Rouba-nos a comunhão com Deus. Somente a verdade, meus irmãos e irmãs, esclarece-nos o que é vida. Somente a verdade toca o nosso coração e nos liberta. Aí, quanto mais consciência nós tomamos de para quem nós vivemos, mais nós entendemos como nós devemos viver. Se vivemos para Cristo, nós entendemos que devemos conservar a unidade do Espírito. Estamos à espera do Espírito Santo. E vejam, o mundo há de crer em Jesus hoje, não pelas pregações bonitas, há inúmeras, não também pela força dos sinais, mas o mundo há de crer pela unidade dos cristãos. Me recordo de um dos textos antigos do início da igreja, chamado Didaqué, escrito por volta do século II, ano 150 mais ou menos. E ali há uma frase que marca para mim esta passagem do Evangelho. Quando as pessoas olhavam para os cristãos e diziam assim: vejam como eles se amam. E o modo como os cristãos se amavam servia de testemunho daquilo que eles acreditavam. Triste percebermos que estamos caindo nas mentiras do maligno, e justamente por sermos iludidos por estas mentiras, o efeito dela tem sido divisão, separação entre nós. Não precisamos ir muito longe. Quantos cristãos brigados por causa de política, por causa de ideologias? Porque ao invés de ouvir a verdade, começaram a ouvir meias verdades. Ou até mesmo falácias, até mesmo mentiras. Quanta divisão dentro da igreja por causa de interesses pessoais, por busca de poder, por vaidade. Entendam as ameaças que roubam a nossa salvação.
Se nós não conseguimos nos unir por causa de Cristo, é sinal de que não somos movidos ainda pelo Espírito do ressuscitado. Porque o primeiro fruto do Espírito, o primeiro sinal escancarado do Espírito Santo na alma de alguém é a comunhão. É estar unidos como um só coração e uma só alma. A oração de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, serve ao mesmo tempo para nós de termômetro. Porque se nós somos protagonistas da divisão, da fofoca, da mentira, é porque o que age em nós não é o Espírito de Cristo, mas já estamos sendo presas do maligno. Quanta divisão dentro da igreja. Quantas coisas que ao invés de afastar o pecado, afastam as pessoas de Deus. É a hora da gente, mais uma vez, olhar para Jesus e pedirmos que Ele nos dê novamente o Espírito Santo, para que nós sejamos, de fato, um só corpo, a exemplo da Trindade. Porque nós temos uma medida. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós não conseguimos ver duas vontades entre o Pai e o Filho, né? A vontade de Jesus era a mesma vontade do Pai. E mais, a vontade do Pai era a mesma vontade de Jesus. Quanto na igreja hoje nós vemos pessoas completamente divididas e fazem das suas pastorais, movimentos, até mesmo das suas paróquias, guetos. E começam a competir um com o outro. Qual é o melhor? Qual tem mais gente? Qual tem mais eficácia? Qual que produz mais frutos? Às vezes inconscientemente. E não conseguimos perceber. Somos a mesma igreja. Somos um só corpo. Se o padre A, B, C ou D consegue alcançar muitos corações, bendito seja Deus. Porque o que eu, enquanto padre Felipe, não consegui alcançar, o meu irmão conseguiu. E não estamos fazendo fã-clube para nós. Estamos e lutamos na mesma direção para levar até Cristo. Para que a igreja de Cristo se fortaleça. Se a paróquia Y está fazendo um bom trabalho com os jovens e a minha paróquia não, bendito seja Deus, porque os jovens ainda encontram na igreja de Cristo um lugar onde se sentem acolhidos e podem beber do Evangelho. O problema é que a gente começa a medir e aí a gente começa a competir. Estou falando da linguagem paroquial, mas a gente pode se colocar em quaisquer esfera na nossa vida espiritual. Quando acontece isso é muito triste. Quando uma paróquia começa a competir com outra. Na paróquia A tem isso, então tem que fazer aqui na minha paróquia também. Porque eu não posso deixar a peteca cair, né? Eu tenho que ser igual ou melhor do que a paróquia A, B, C ou D. Eu tenho que ter isso, aquilo outro, porque hoje é a minha paróquia, é o meu nome, é a minha reputação. O único nome que nós temos é o nome de cristão. E se tem um nome que precisa ser conhecido, não é o do padre Felipe, do padre Wagner, do padre Samuel, de Dom Valmor, do Papa Francisco, porque todos nós passaremos. Mas é o nome que nos salva, o nome de Jesus. A unidade da igreja depende exclusivamente, meus irmãos e irmãs, da nossa consagração na verdade. Só a verdade traz a consciência necessária do que somos. E por isso devolve-nos o dever do que precisamos fazer. É difícil às vezes nos aproximar da verdade, porque ela mostra que nós estamos fazendo as coisas por orgulho, por vaidade, por competição, por rixas, por ressentimentos. Mas quanto mais nós ouvimos a verdade, mais esta verdade vai iluminando o nosso coração para que nós possamos entender que não fomos feitos para entrar na lógica do mundo. Pelo contrário, estando no mundo, nós somos feitos para levar este mundo à glória do céu. Como, Padre, nós podemos vencer o maligno que quer fazer da igreja uma igreja mundana? Que quer fazer de mim cada vez mais conformado à figura passageira desse mundo?
quando nós formos capazes de ouvir a palavra. Não precisa muito esforço, e aqui eu termino. A inferência lógica que aqui está no Evangelho é esta: guarda-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais próximos nosso coração está da palavra de Deus, mais nós vamos sendo talhados pela verdade, até que brilhe em nós a figura de Cristo. A imagem que me vem para traduzir isso é a imagem de um polimento de uma pedra bruta. Aqui na Serra da Piedade tem muitas pedras, mas a gente sabe que dependendo da pedra, quanto mais a gente dá um polimento, mais ela brilha, né? Quanto mais a gente vai lapidando, mais o formato dela se torna vigoroso, como um cristal. Já tive a oportunidade de ver cristais brutos, e uma pessoa assim que não é muito lá desse ramo, como eu, pode olhar para um cristal, uma pedra muito preciosa, sem estar lapidada e dizer assim: ah, isso é uma pedrinha qualquer aí, tem muita pedra por aí no mundo. Portanto, dá uma burilada nesta pedra e veja quão cristalina e às vezes transparente. Um exemplo de um diamante, né? O diamante bruto, ninguém dá nada por ele, mas lapida o diamante. E veja qual é o seu brilho, qual a sua força, qual a sua intensidade. Se nós não deixamos que a palavra de Deus vá lapidando o nosso coração, nunca resplandecerá em nós as virtudes que o Senhor espera que brilhem em nós, da unidade, da verdade e da caridade. Estas são as 3 grandes virtudes que o Senhor espera que um cristão viva: a verdade, a caridade, que produz como consequência a unidade. Vejamos, se as nossas ações, se o nosso modo de falar e de ser causa separação, nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus. E precisamos ouvi-la sem medo de deixar que ela lapide. Talvez se uma pedra tivesse sentimento, ela ia dizer quão doído é o processo de lapidação, porque é arrancar pedaços, né? Tem comportamentos, tem hábitos, tem vícios em nós que fazem parte da nossa vida, que se perdermos parece que é um pedaço de nós que vai embora, mas precisamos perder, para que Cristo seja tudo em todos. O Cristo que sobe aos céus está incessantemente pedindo por mim e por você, porque o grande desejo dele é que não haja mais competição, não haja mais rivalidade, nem ódio entre nós. Pelo contrário, nós possamos olhar uns aos outros nos olhos e dizer: te amo com o mesmo amor de Cristo. Dou a minha vida por você, como Cristo deu a vida por mim. Este é o desejo do coração do ressuscitado. E é por isso que Ele nos envia, toda vez que precisamos, o Espírito da verdade. Só o Espírito Santo pode nos convencer desta verdade, tão necessária para polir o nosso coração. Só o Espírito Santo, justamente chamado pelos padres da igreja de Espírito da unidade, pode fazer com que nós sejamos um só coração e uma só alma. Só o Espírito Santo pode dar a nós os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, nos recordemos, fomos separados deste mundo, não para enfeitá-lo, mas para que eles sejam transformados pelo nosso testemunho. Assumamos para valer o nosso nome, o nome de cristãos, e burilando o nosso coração na verdade que é o próprio Cristo, produzamos frutos de unidade e de verdade, para que o mundo creia e se abra ao amor deste Deus que todo dia chama e espera por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces.